no meio do caminho, no meio do rio, no meio do mundo, no meio. E meio não é necessariamente meio termo. No meio não é necessariamente ficar em cima do muro. No meio não é necessariamente a água morna, embora a água aqui seja bastante agradável, né? Não digo morninha, mas muito apreciável, convidativa, né? Mas tá no meio, pode ser tá no meio da confusão, né? Tá no meio das ondas que se chocam, que se conflitam, né? Tá no meio, pode ser tá no meio pegando ainda essa imagem da onda e da onda do mar. Pode ser tá no meio de uma onda, né? Surfando na onda. E aí é outra coisa. Tá no meio e saber tá no meio, né? Esse saber, essa frônesis, né? Esse saber estar, que é ao mesmo tempo esse saber ser, né? No estar sendo, né? No ser sendo, estando, né? No ser sendo, como diz o grande Galef, o grande Dante, né? Dante Galef, né? Esse ser sendo, que é um ser sendo ao saber estar, ao saber viver. E saber viver não é necessariamente acertar, né? Saber ser, saber estar, e aí eu estou de propósito confundindo os verbos, até porque em outras línguas, né, não há necessariamente essa distinção. Claro que eu acho a nossa língua muito bonita, sofisticada, né, que faz essa distinção do verbo ser e estar, dois verbos importantíssimos, né, para a linguagem, né, do mundo, para a constituição do mundo. Então, esse saber não é necessariamente o saber no sentido de eu sei fazer, né? Eu sei fazer o certo, é o certo, né? Sou eu que sei, ninguém mais sabe. É um saber que se constrói, que se constitui e que constitui a gente também, porque não é só uma ferramenta, não é só uma aplicação, né? Essa frônesis, né? Eu estou usando até no feminino, nem sei se é o certo, né? Minha educação, apesar dos meus esforços, não foi lá a mais sofisticada, né? Mas eu procuro sempre me esforçar e estar permanentemente em processo de aprendizagem, cultivando a humildade, apesar, né, megalomaníacos, né, que beiram aí a vaidade. Mas eu tento cultivar. E isso também tem a ver com esse saber, com estar no meio do mundo, com lidar com as confusões, com os desafios, né? Com os acontecimentos que chegam até a gente, né? Que caem às vezes no colo da gente, ou que a gente sabe que vai cair, e que a gente finge que não vai cair, que de repente está aí. E aí a gente precisa, né, dar alguma resposta, ainda que seja enfiar a cabeça, né, debaixo da terra, como um avestruz, né, dizem, né? Eu nunca vi avestruz fazendo isso, mas dizem que faz. Pelo menos existe esse ditado. Então é esse saber, né, esse saber de estar no meio do mundo, né, e que não tem a ver com esse mais ou menos, não. Tem a ver ao contrário, né? Com intensidades. Então estar no meio é a gente ter a oportunidade de viver essas intensidades e de saber lidar com essas intensidades. Às vezes, aí sim, a gente pode acertar, né? Numa perspectiva mais do resultado funcional, né? A gente pode acertar, a gente pode errar, a gente pode se dar mal, a gente pode se arrepender,
né? Mas o saber, ele vai se constituindo, né? Com esses acertos, esses erros, né? E aí tem também um processo de reflexão, né? Sobre esse saber estar no meio do mundo, estar no mundão, né? Como diz o amigo Pinzol, né? Estar no mundão, como dizem os amigos da nossa Ruth, querida Ruth, como diz o amigo Dias, está no mundão, né? Como canta, né, o nosso sanfoneiro Niltinho, né? Como canta e toca o triângulo nosso amigo Cosme, né? Esse mundão de Deus, saber estar no mundão de Deus, né? E a vida, então, nesse sentido, é uma grande aventura, né? Aventura não na perspectiva da irresponsabilidade, ele é aventureiro, ele só pensa em aventura, mas a aventura como algo inescapável, porque a gente é lançado no mundo, a gente é jogado no mundo, não tem jeito, né? E no limite estamos sozinhos, ainda que sejamos, né, constituídos por esse tecido social, por essas costuras de um e do outro, de que a nossa história individual é também uma história coletiva, mas a resposta cabe só a gente. Pode ser de uma maneira alienada, pode ser de uma maneira influenciada, mas a resposta, o chamado, é só com a gente, né? Então, esse saber, né, que pode ser, né, e que é interessante, né, que a gente também vivencie um processo de reflexão desses saberes, né, onde a gente possa elaborar, então, saberes dos saberes. Ah, Marcelo, mas isso, você não entra aí numa metafísica? Pode ser, mas tem como não entrar numa metafísica? Tem como a gente escapar, né, de um para além da física, né? Até porque quando a gente estabelece o que é física, né, o que é o físico, o que é o empírico, o constatável, isso é relativo, né? Então uma coisa que você tinha como físico hoje, amanhã pode não ser, ou o contrário, o que não era físico hoje, amanhã pode ser, né? Então conhecimentos, né, que eram metafísicos antes, hoje não são, né? E aí, Bim, enfim, entraria em uma outra discussão, mas é isso. Estar no meio do mundo, minha gente, não é estar no meio, né? Não é só o mais ou menos, o morno, não. Estar no meio é estar no mundão, é estar jogado no mundo, e aí, às vezes, no meio que pode ser um meio bem revolto, e que a gente precisa saber lidar. E a gente o tempo todo está no meio, a gente está no meio do mundo, né? A gente está no meio do mundão.